Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse é o nosso espaço para discutir os principais fatos da política internacional, sempre com o nosso jeito, com o nosso olhar, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, fiel escudeiro, grande figura humana, Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte. Boa tarde, boa noite para quem estiver aí nos ouvindo. E tô muito bem, ao lado também de nosso time de correspondentes dos 4 cantos do mundo que ajudam a gente a entender o que tá rolando, o que tá acontecendo de mais relevante no noticiário internacional. Nós temos correspondentes, você sabe, em Caracas, em Pequim, em Moscou e também em Havana. E você pode acompanhar o Estrangeiro, que vai ao ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã, no Facebook, nas redes sociais do Brasil de Fato, no X, dos principais tocadores de áudio como Spotify e na 98.9 FM, a rádio do Brasil de Fato, Lucas. É isso aí, então ajusta seu dial e... Pegue o seu chimarrão. Exatamente, e configure aí as suas redes, porque a gente quer fazer o programa contigo, quer derrubar as fronteiras que nos separam, então manda sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, sua pergunta. Hoje estamos aqui preparados para responder inúmeras dúvidas que os ouvintes e nós também, né, vamos ter sobre esse tema. E vamos fazer o estrangeiro, porque essa é a ideia, é provar que não há fronteiras entre nós. E vamos direto para o tema de hoje, que está suscitando aí muitos alertas para os próximos dias, depois que Israel atacou o Irã e promete uma ampliação do conflito para quase todo ali a região do Oriente Médio. E tá preocupando o mundo, né? O ataque de Israel ao Irã preocupa o mundo, né, Durão? Preocupa porque é o mais importante conflito entre 2 estados desse século XXI. A gente não teve até agora, nesse século, algo tão poderoso. Uma nação nuclear, Israel, e uma nação com poderio militar muito forte, também como o Irã. E esse conflito que tem tudo tá dando todas as dicas, está dando todos os sinais de que vai aumentar nos próximos dias. As consequências são meio imprevisíveis, mas o que a gente pode ter certeza é que Israel tenta arrastar os Estados Unidos para esse conflito junto com o Irã. E ao mesmo tempo que Israel aumenta as suas campanhas militares, ou seu genocídio, como nós acreditamos que seja, na faixa de Gaza, e também a violência, as ocupações, tanto na Cisjordânia como na Síria. Israel ocupa uma faixa da Síria, conhecida como as Colinas de Golã. E para falar de tudo isso, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, a gente vai até a Rússia falar com o nosso correspondente lá, o Sergei Monin. E eu já começo, Sergei. 11 horas e 4 minutos aqui em São Paulo. Já começo te perguntando quais as últimas novidades desse conflito. O que tem de mais novo? Dá para fazer um balanço do que aconteceu até agora, nesse 6º dia de conflito iniciado por Israel? Bom dia, pessoal. Prazer falar com vocês novamente. Pois é, de balanço, o que nós temos é já muitas mortes de civis. Já tem uma estimativa de mais de 230 mortes, pelo menos é o dado de ontem, oficial, do lado do Irã, com os ataques israelenses que não cessaram desde o dia 13 de junho. E do lado de Israel também algumas dezenas, em torno de 22, alguns números dizem 30 mortes civis. Então, em termos de danos civis, é esse. Algumas lideranças importantes de Israel, cientistas da esfera do programa nuclear, algumas lideranças importantes da cúpula do Irã, já foram mortas pelos ataques israelenses. Alguns cientistas importantes do programa nuclear iraniano. O de mais atual mesmo é que há uma declaração de um ataque agora, que aconteceu nos últimos minutos, de um ataque à sede de segurança interna do Irã. Uma declaração do ministro da Defesa de Israel, e já teve relato de explosões hoje, há pouco tempo atrás, em Teherã, na capital iraniana. Então, essa escalada continua na medida que a gente vai tocando o programa e a gente vai continuar noticiando os fatos nos próximos dias. É provável que essa escalada ainda permaneça, infelizmente. E acho que, como você já mencionou, a grande intriga agora, a grande incógnita é o quão
drástica pode ser escalada, considerando a possibilidade dos Estados Unidos entrarem de forma mais direta, o que isso incorre em consequências imprevisíveis ainda. Pois é, um conflito que vem atingindo aí as principais cidades de ambos os países, né? A Teherã vem sendo bombardeada, assim como Tel Aviv, Israel vem sendo bombardeada e os mísseis iranianos ali driblando o domo de ferro, né? O sistema antiaéreo israelense. Coisa... Algo raro, né, Lucas? Algo raro que Israel Tel Aviv não costuma ser atacada. Atacada e investe bilhões e bilhões em sistemas de defesa, exporta para o mundo todo, né? Esses sistemas e agora vem sendo vítima aí dos mísseis iranianos que caem em Tel Aviv. Mas para ajudar também a gente a entender até onde vai esse conflito e qual a extensão das hostilidades naquela região, está aqui com a gente o pesquisador de Relações Internacionais do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe, além de meu ex-chefe, querido colega, Arturo Hartmann. Como é que você está, Arturo? Bem-vindo ao Estrangeiro mais uma vez. E já te passo a bola com uma pergunta. Depois que a gente assistiu a recente queda, né, do governo de Bashar al-Assad na Síria, queda do governo Gaddafi na Líbia, queda do governo Saddam Hussein no Iraque, além do enfraquecimento também recente do Hezbollah, né, no Líbano. A gente, agora com essas hostilidades contra o Irã, a gente está mais próximo de ver, de fato, consolidado o expansionismo israelense naquela região. Quem que vai parar? Benjamin Netanyahu. Bem-vindo ao Estrangeiro, companheiro. Imagina, prazer é meu, sempre voltar a casa aí é um prazer. Maravilha. Conversar com vocês, bater esse papo, trocar essa ideia, é muito enriquecedor e também, né, a gente vai tentando trazer aí os fatos e alguma interpretação. A respeito dessa pergunta, de fato, eu acho que o cenário, isso que o Durão falou talvez de um conflito histórico nesse momento, se dá por isso também, né? Eu acho que muito do cálculo israelense, por exemplo, de ter talvez como nunca antes levado adiante o ataque, ainda que ele dependa dos Estados Unidos para isso, é esse cenário regional que foi construído nos últimos 2 anos. Uhum. Né? Então, os aliados do Irã, que poderiam, vamos dizer, não digo nem frear o ataque, mas tornar ele mais custoso, o Hamas está se reagrupando em Gaza. Né? Gaza sofre um genocídio, é um contexto político muito específico. O Hezbollah, de fato, também. Ele está muito enfraquecido, ele não desapareceu, mas ele está muito enfraquecido no Líbano. O Assad caiu. Né? E aí, quando você volta, como você faz, Lucas, na história, aí a gente também tem que ver o interesse dos Estados Unidos. Sim. Porque acho que uma leitura que a gente faz quando a gente vê a história de Israel é que Israel, aí muito sagazmente, ele alia o projeto colonial dele ao projeto imperial maior de um país mais potente. Claro. Ele fez isso na construção para Israel com a Inglaterra, e aí quando os Estados Unidos assumem, na Guerra Fria, ele pega o lado dos Estados Unidos. Então, esse interesse, e aí eu vou citar porque acho que isso esclarece um pouco, quando o já falecido, né, muito laureado em Israel, Shimon Peres, né, que foi um dos arquitetos dos acordos de Oslo, ele imaginou, e ele escreve um livro na década de 1990, que é a Nova Ordem do Oriente Médio. E ele pensava com a normalização, essa é outra palavra-chave, a normalização das relações de Israel com os outros países árabes, você ia ter um lugar florescente de comércio, de turismo, de indústria, de agricultura. Ou seja, ele queria acoplar o capitalismo a essa nova normalização com os Estados Árabes. Uhum. Mas isso sim, isso está predicado, que está oculto no discurso do Shimon Peres, vamos dizer assim, é que predicado nesse esforço, ou nessa visão de mundo que ele tem, é o conceito da muralha de ferro, que também é uma política israelense. Que é básico, você tem a violência na frente como um dispositivo político. E aí você pode ver, a gente vai falar sobre isso, mas a gente pode traçar comparações entre o que Israel faz em Gaza e o que faz no Irã. Então, acho que essa expansão que você diz, ela pode ser vista, ou ela foi manifestada e elaborada nessa visão que o Shimon Peres tinha, que os Estados Unidos tinham como um todo quando acaba a Guerra Fria, essa nova ordem mundial. Uhum. E olha que o Shimon Peres era um socialista, né, Arturo? Em Israel é muito, muito sui generis, né, porque esse socialismo, eu gosto de comparar, o termo que eu uso é assim, você tem uma polis judaica dentro da Palestina, né, que configurou o Estado de Israel. E aí a polis judaica você vai ter a extrema-direita, você vai ter os socialistas, você vai ter os liberais. Mas todos
consensuam no projeto colonial em relação aos palestinos. Pode ter uma tática ou outra, eles podem diferir em formas de estratégia, né? Mas o Shimon Peres era, acima de tudo, um sionista, alguém que defendeu os interesses do Estado de Israel. E para isso a Palestina não pode existir, não, pelo menos não como um Estado competente, viável, né? Mas... Diga. Não, eu queria só lançar para vocês dois, tanto você, Arturo, como para o Serguei, até quando cada um pode, até quando Israel e até quanto o Irã pode sustentar esse esforço de guerra? Quanto tem de bala, literalmente, cada um desses dois estados para manter esse conflito? O que vocês acham? Arturo? Acho que primeiro a gente tem que entender que fase da guerra a gente está. Por enquanto ela é uma guerra aérea ainda, né? E tem algumas especificidades. Quando a gente pega, por exemplo, aí você pegando a gente está no 6º dia da guerra. No primeiro ataque israelense, ele não foi, ele teve antes dos aviões e dos caças atacarem Teherã, ele teve uma operação que muitos pesquisadores militares vão dizer que foi uma operação efetiva, brilhante. Ele infiltrou agentes do Mossad no Irã e eles montaram fábricas de drones para esses drones eles realizarem os primeiros ataques. E aí esses ataques tanto de locais de mísseis balísticos, ou seja, basicamente eles queriam acabar com a defesa antiaérea iraniana. E os primeiros ataques das autoridades iranianas. Aí é por isso que você ouve muito, agora o Trump está usando essa expressão também, o domínio sobre os céus de Teherã, é basicamente isso. Isso foi realizado dessa forma. O lado iraniano, ele tem mísseis balísticos, ele não tem uma força aérea capaz. Outra coisa que a gente tem que lembrar, Israel sofre desse problema também. Irã e Israel não tem fronteira, eles estão distantes. Então dependendo do caça que você tiver, tem um tipo de autonomia que esse caça pode ter. E aí a gente viu, por exemplo, nos primeiros dias, aviões de recarga alemães ajudando a Força Aérea Israelense a reabastecer os seus caças. O Irã não teria essa ajuda e não teria essa capacidade, por isso que ele se usa de mísseis balísticos. Uma outra questão também é que por causa das sanções e do fechamento do país, ele teve que ele desenvolveu uma indústria de mísseis que é altamente sofisticada. De fato, você pode considerar ela limitada perto do que Israel tem, mas são os mísseis, como vocês já falaram, ele está superando as defesas antiaéreas tecnológicas, o domo de ferro, né? O domo de ferro, que eles dizem, israelenses. E que tem clientes importantes como a Rússia, por exemplo, que compra muito armamento iraniano. Ou o Brasil. Né? Exatamente. E eu acho legal colocar o Serguei nessa discussão, porque não é só mísseis, né? O Irã também desenvolve drones. E teve uma doação, o Irã supriu a Rússia também de drones específicos, acho que era o Shahid, se não me engano. E aí entra nessa coisa estratégica da Rússia, da aliança estratégica que inclusive foi assinada há poucas semanas, poucos dias, entre a Rússia e o Irã. Serguei, o que você tem a falar sobre isso? Ouvindo o Arturo falando, eu me lembrei justamente desse paralelo com a guerra da Ucrânia, né? Como a gente assume cada vez mais um mecanismo moderno de guerra, né? O Arturo estava dizendo como que o Israel se infiltrou dentro do Irã para construir uma infraestrutura de drones dentro do país, e foi a mesma coisa que aconteceu num ataque também sem precedentes, estratégico, de uma maneira surpreendente, que a Ucrânia realizou dentro da Rússia. Então, só um paralelo que me lembrou que, mesmo no Oriente Médio também, a gente vê um laboratório de novas táticas completamente novas, né, em relação a formas de tocar uma guerra. Agora, ainda para complementar sobre a questão das capacidades, né, aí não sei se o Arthur também concorda com essa análise, né, que acompanha de perto, mas muitos analistas apontam que, sobre esse objetivo do que quer o Benjamin Netanyahu, né, que é a pergunta, né, principal do mote do nosso programa, pelo menos na retórica, a gente destruir o programa nuclear iraniano, ou pelo menos minimizar completamente em termos de ameaça, como Israel diz. Sabemos, como o Arthur já mencionou, tem um projeto hegemônico na região, né? Militar, econômico, político. Agora, nesse objetivo de minar o programa nuclear iraniano através da guerra, através dos ataques, muitas análises apontam que é muito difícil o Israel conseguir manter essa guerra a longo prazo e conseguir minar, de fato,
esse programa nuclear sem uma ajuda robusta dos Estados Unidos, por exemplo. Porque você tem uma infraestrutura que é subterrânea, muito complexa, você não, é muito difícil você fazer uma investida terrestre, pelo que o Arturo também já mencionou, por conta das fronteiras, são países relativamente distantes, se comparado a outros conflitos. Então, também, a gente vai voltar a falar dos Estados Unidos, naturalmente, mas acho que se a gente perceber essa investida drástica do Israel, é porque devia estar nos cálculos do Benjamin Netanyahu um apoio dos Estados Unidos, ou pelo menos uma pressão política sobre o Irã para minimizar o seu programa nuclear. Então, me parece que dentro desse cálculo de capacidades, Israel precisa muito desse apoio dos Estados Unidos, apesar de ter uma superioridade em relação ao Irã. Pois é, eu queria ouvir o Arturo sobre essa questão do programa nuclear, que me parece que está, de fato, no centro da retórica, não só israelense, mas ocidental, né, de rivalizar e vilanizar o Irã de alguma forma, né? Mas, Arthur, basicamente, esse tema também é objeto de muita mistificação, né, na imprensa, tanto internacional quanto nacional, né? Sempre esse tema nuclear é objeto de muita especulação e até de pânico entre as pessoas. Então, me veio na cabeça, até a gente estava conversando na redação algumas horas antes, da questão iraquiana, como a gente citou aqui, das armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. O Gaddafi também tinha, um certo sentido, suspeitas de se fabricar armas em túneis subterrâneos e também nunca foi encontrado. Vamos que o governo do Irã caia amanhã e a gente leve câmeras e mais câmeras de agências internacionais no subsolo de Teherã ou de outras cidades iranianas. A gente vai encontrar bombas atômicas lá, o que de fato o Irã está fazendo no programa nuclear e se essas suspeitas são fundadas realmente. Não, bom, nunca vou dar 100% de resposta para nada, mas pelos dados que a gente tem hoje, não. Não existe, não encontraria. Se o governo do Irã cair, não encontraria. Por exemplo, se você pegar os dados, e eu acho muito interessante, porque aí a Agência Internacional de Energia Atômica, ela entra como, inclusive, uma arma ou um ator no conflito também, dependendo da narrativa. Se você pegar dados da Agência Internacional de Energia, eles até 2019, segundo a agência, o Irã não tinha urânio enriquecido a mais de 3 e alguma coisa por cento, que é a taxa de enriquecimento para uso civil. Quanto? 3, em 2019. Até 2019. Tá. Que é o coeficiente ali permitido, digamos que era o acordo que o Irã tinha assinado com o Obama. Esse acordo estava em vigência. Quando o Trump, em 2018, aí que tá, por isso que esse ano a chave, o Trump sai do acordo, ele quebra o acordo, fala, não tem mais acordo, a gente sai do acordo. Aí, pelos dados da agência, o Irã começa a produzir urânio, a enriquecer urânio a mais de 3, mas também até 2021 é 4,5, ou seja, na verdade, ele passa do limite do acordo, mas ainda é um urânio que não pode ser utilizado a não ser para uso civil. Para não me alongar tanto, que a agência diz, na última medição dela esse ano, o Irã tem algum estoque de urânio a 60%, que já é, obviamente, muito mais enriquecido. Ainda não é possível. Para você chegar na bomba, ou no urânio, na verdade, que faz parte da... Porque não é simplesmente você ter o urânio, você tem que ter a tecnologia para... a bomba para entregar. E é muito difícil essa tecnologia, exatamente. Né? Entregar a bomba, né? Ou seja, entregar e lançar sobre o teu inimigo. Então é 60%. Então não tem. E aí você pode também fazer a leitura a partir da postura do governo iraniano. Não vamos esquecer, o ataque, a agressão israelense acontece em meio a uma negociação entre Estados Unidos e Irã. E o Irã se mostrava disponível a, não, eu quero fazer um acordo. Né? O que muitos, vamos dizer assim, pessoas que acompanham de perto, especialistas históricos nessas negociações, dizem é que o problema é que o Trump, ele assumiu a postura de querer enriquecimento zero. E isso o Irã não ia aceitar. Claro. Mas estava disposto a negociar. Até porque tem uma demanda energética que precisa suprir e tem que tirar de algum lugar. E aí, só para complementar, eu diria, porque o Durão falou de fato, mas antes você quase teve, talvez, um conflito tão histórico quanto. Qual? Paquistão e Índia, a gente estava às portas. Quase, né? Quase. Mas aí, por que talvez não tivemos? Os dois países têm armas nucleares. Exato, claro. E a bravata fala mais alto, né? É um elemento de dissuasão, na verdade. Exato. Né? Então, e aí eu aqui confio em outros especialistas que vão dizer,
Aí pode ter uma visão, discordâncias nas relações internacionais, mas que, na verdade, obviamente queremos todos um mundo sem armas nucleares. Mas o que muitos vão dizer é que a arma nuclear, na verdade, é um fator de estabilidade, ainda num local como o Oriente Médio. Né? Então, aí é uma questão militar. Você nunca vai atacar um lugar que tem armas nucleares. Aí volta, por exemplo, na tua provocação do Saddam Hussein. Né? O Saddam Hussein, até onde a gente sabe, ele tinha armas químicas, ele tinha vários tipos de armas, mas não a nuclear. Então você ataca o Saddam Hussein. Ninguém vai atacar a Coreia do Norte. Claro. Na verdade, o Trump vai lá dialogar com Exato. o Kim Jong-un. Como fez no primeiro mandato. É uma pólice de seguro, né? Ter uma arma nuclear. Lembrando que tem armas convencionais que são mais potentes, por exemplo, do que a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos têm esse tipo de bomba. A Rússia também, se não me engano. Agora, o programa nuclear israelense também é uma incógnita, né? É secreto. Israel nunca assumiu Nunca ter. assume, Mas eu queria voltar pro Sergei. Sergei, o G7 apoia Israel. Na segunda-feira já deu declarações que apoia e a Rússia se prontificou a mediar esse conflito entre Irã e Israel. Na visão russa, existe uma possibilidade real de alguém mediar isso aí, alguém deter essa sanha israelense em provocar um conflito? Lembrando que isso tudo que o Arturo estava falando, do argumento da Agência Atômica Internacional, já foi desmentido pela própria Agência de Energia Atômica Internacional. Falou, Israel, não use o nosso relatório publicado em 12 de junho como justificativa para atacar o Irã, afirmando que era uma ameaça iminente. Né? Então, existe uma vontade muito clara de Israel de atacar o Irã, um desejo antigo agora concretizado. Aí na Rússia, como é que está a visão desse conflito? Existe uma possibilidade real de alguém mediar essa confusão, exceto os Estados Unidos? Bom, o desejo que a Rússia tem de mediar o conflito é o mesmo desejo que esse conflito não tenha uma escalada muito drástica. E uma escalada muito drástica, nesse caso, representaria um enfraquecimento ou uma desestabilização muito grande do Irã. E aí não só porque o Irã é um parceiro da Rússia muito importante, mas também porque, assim como aconteceu na Síria, um enfraquecimento do Irã representaria uma perda de influência da Rússia na região, seria uma força maior de uma espécie de bloco ocidental, pensando que Israel representa muitos interesses aliados aos Estados Unidos na região. Então, para a Rússia é muito importante ter uma contenção e que o Irã se permaneça forte e dentro da mesa de negociações sobre o programa nuclear iraniano, que a Rússia é signatária do Plano de Ação Conjunto, que foi assinado lá em 2015, então tem todos os interesses em mediar. Agora, conseguir é outra história. Até porque quem tem mais poder de dar as cartas agora é o Donald Trump, seja voltando às negociações, pressionando ambos os lados para que tenham um cessar-fogo e volte para a mesa de negociação, que seria o caminho mais desejável, ou uma atuação mais direta para se somar a Israel, para, de fato, minar de uma maneira mais drástica o Irã. E, nesse caso, nesse lado do cálculo pela força, não é do interesse dos Estados Unidos ter uma mediação da Rússia, por exemplo, ou de um outro país, porque o Trump vai querer dar as cartas nesse cenário. A Rússia quer mediar, poderia, em hipótese, porque tem uma relação ambígua com Israel que foi prejudicada nos últimos tempos, após as condenações às ações de Israel em Gaza, principalmente, mas a Rússia tem uma relação forte com o Irã e uma relação ambígua, cautelosa com Israel. Poderia exercer esse papel, mas é muito difícil ter as cartas na mesa agora, até porque a Rússia está enfurnada na guerra da Ucrânia e não vai ter uma proatividade maior do que um apoio diplomático, reforçando o direito internacional, uma condenação diplomática. Então, acho que esse é o cenário. Países como Turquia, Omã, Catar poderiam exercer esse papel, mas é muito difícil, né? Então, acho que o que vai determinar muito agora são os próximos passos dos Estados Unidos. Agora, nessa onda de repercussões, 3 elementos que me chamaram a atenção. O presidente Xi Jinping, da China, pedindo ali a interrupção imediata da escalada. O novo governo sírio, calado sobre o fato. E o governo alemão
dizendo que Israel está fazendo aí o trabalho sujo, entre aspas, em nome do Ocidente. É impressionante, né? Um país que começou 2 guerras mundiais vem se dá o direito de falar uma coisa dessa. Eu não diria que eu fiquei chocado, mas assim, trabalho sujo. A ousadia, né? O nível como foi explícito, né, a declaração do governo alemão. Eu só adicionaria uma coisa a um tema anterior que o Durão estava falando da agência atômica. A diretora da inteligência dos Estados Unidos disse que o Irã não tem produção de bomba nuclear, né? Fatos? Para que fatos? E o Trump foi perguntado sobre isso. Não interessa. Ele basicamente disse, não quero saber o que ela falou. Mas sobre isso, essa discussão é importante, né? Porque... E a história da mediação? Voltando um pouco nos Estados Unidos, né? Não tem mediação com os Estados Unidos. Inclusive, falando um pouco da questão palestina, os acordos de Oslo criaram essa ilusão. E na década de 90. Na década de 90, né? Quando o acordo entre os palestinos e israelenses, que foi assinado em 93, teve a mediação dos Estados Unidos, né? Tem a foto famosa do Bill Clinton fazendo os dois apertarem a mão. Que rendeu o prêmio Nobel. Para ter todos eles, né? Inclusive para o Shimon Peres, E o Arafat. E o Arafat. Então, o que a gente está precisando, quando a gente fala, por exemplo, do genocídio em Gaza, a gente precisa menos de mediação, você precisa de pressão sobre o governo de Israel. E aí os Estados Unidos é o suspeito principal, porque ele jamais vai fazer isso. Porque o que a gente tem que ver, de fato, o Netanyahu, ele fala de atacar o Irã faz mais de uma década. É um sonho antigo, né? Por exemplo, quando ele assume em 2009, é interessante ter uma entrevista dele, quando ele reassume, na verdade, né? Ele tinha sido primeiro-ministro entre 1997 e 99. Quando ele assume criticando o Obama. Falando, olha, a gente precisa atacar o Irã vai ter bomba nuclear, arma nuclear, etc. Agora, se você pegar setores conservadores neocons dos Estados Unidos, eles também, há mais de década, eles querem atacar o Irã. Então não é que agora, a surpresa não é a ação em si, a surpresa é o cálculo estratégico do Trump de que agora eu vou me aliar aos israelenses para atacar, evacuar, fazer um pedido de evacuação de 10 milhões de pessoas da capital do Irã, Teherã. E por que agora, Arturo? Por que você acha que faz parte da construção dessa grande Israel que engloba a limpeza étnica em toda a Palestina e ampliar as fronteiras de Israel? Você acha que é por isso que está acontecendo agora, que o Irã está um pouco mais fraco? Sem o Hezbollah, por exemplo? Eu acho que esse é o dado importante, quer dizer, o Gaza totalmente terra arrasada, né? O Hezbollah enfraquecido, o Assad caiu. Então você vai tendo uma mudança desse, xadrez, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, desses governos regionais que tornam de fato essa possibilidade maior. E o Irã, sim, ele passa por problemas internos também. Apesar da China ter investido muito dinheiro no Irã, a Rússia ser um aliado estratégico, mas obviamente as sanções impactam a economia iraniana, né? E você tem também, claro, não precisamos negar isso, você tem dissidências políticas internas várias. Claro. Né? Você tem um autoritarismo do governo iraniano também em relação à posição política, etc. Né? Então, você tem uma dissidência interna e uma fraqueza, por isso que o Irã... E tem um sistema complexo político. Inclusive, o novo presidente eleito do Irã, ele tinha acenado, é quase um reformista, vamos dizer assim. Uhum. E ele estava acenando de reformas, e a entrada do Irã na negociação com os Estados Unidos era sinal disso. Não, nós queremos fazer um acordo. O país quer, né? O país queria. Por isso que ele ganhou a eleição, inclusive. Uma das bandeiras deles é retomar esse diálogo para ver se conseguia levantar as sanções que o país sofre. E você também tem uma distensão que já foi iniciada pela própria China. Né? Quando, alguns meses atrás, a China traz Irã e a Arábia Saudita para ter uma conversa, iniciarem um processo, vamos dizer assim, de distensão, o que inclusive impactou o Iêmen depois, você já tem uma nova inserção do Irã naquela região. Né? Então o Irã faz a leitura. Agora... Aí você tem que pensar também, porque aqui talvez seja um pulo, mas acho que é importante a gente apontar isso. Os Estados Unidos, aí seja o Trump, seja quem for, e os estrategistas dos Estados Unidos, tudo que eles fazem, eles têm a China como alvo, nem que seja indireto. Uhum. E a gente falou da Rússia, mas o Irã também é muito importante para a China. Uhum. Né? A China investiu dinheiro no Irã, o Irã é estratégico no sentido do petróleo, e também no sentido geoestratégico da Rota da Seda, da Rota Seda chinesa. O Estreito de Hormuz. De Hormuz. E, inclusive, esse caminho que a Rota da Seda quer fazer,
chegando até a Turquia e a Europa, passa pelo Irã também. Então, você tem alguns meses atrás, semanas, enfim, né, nem parece, mas o governo do Trump é tão curto, ele soltou uma ordem, ele estava soltando aquelas ordens executivas, ele sancionou uma empresa chinesa por ela estar comprando petróleo iraniano. Então, não é só um esforço, acho que é importante a gente entender isso. Não estou dizendo que é os mesmos interesses, mas não é só um interesse israelense. E aí, quando a pergunta sobre o G7, eu acho que o Lucas já meio que delineou qual que é o problema, né? Tudo bem, o G7 vai encontrar uma posição comum, mas cada país tem o seu interesse. Uhum. Né? A Alemanha é muito mais aliada a Israel. A França se mostrava um pouco crítica, principalmente em relação ao genocídio. Ia ter uma conferência semana que vem, encabeçada por França e Arábia Saudita, de medidas concretas para a solução de 2 estados na Palestina. Né? A gente não sabia muito o que ia sair daí, mas no pior dos cenários ia ser um palanque de críticas desconfortáveis ao Netanyahu, né? Na lei internacional, o genocídio, etc. Tudo isso foi adiado, né? Então o Netanyahu se livra de várias questões internas e externas. Mas, então os neocons já queriam esse ataque. Né? Muita gente defendeu que depois do Iraque, ali em 2003, tinha que ser o Irã. Sim. Né? Mas eu acho que o ataque se torna viável agora por isso. Essa fraqueza regional, essa mudança das forças da região. E aí eu acho que o que eles vão buscar, exatamente, eles não vão querer que essa guerra se torne uma guerra terrestre. Né? Eles vão tentar resolver. Por isso que os Estados Unidos é crucial. Israel não tem a tecnologia para destruir as instalações nucleares iranianas que estão, né, algumas a 800 metros, 900 metros da superfície terrestre. E além disso tudo tem o Irã no BRICS, né, Arthur? Que também é outro elemento aí que recoloca o país no jogo político. Eu queria te perguntar também, mas antes quero fazer um convite a todos os nossos ouvintes para acessarem brasildefato.com.br/boletim e receber direto no seu e-mail as últimas atualizações sobre o conflito Israel e Irã. O Brasil de Fato vem acompanhando muito de perto essas tensões desde o início e, como você sabe, traz sempre uma visão popular do mundo. Então acessa brasildefato.com.br/boletim para receber a nossa newsletter. Quanto custa, Lucas? De grátis, totalmente de grátis, de graça, na faixa, no Vasco, direto no seu e-mail com as últimas atualizações sobre o conflito. E notas sobre o programa estrangeiro e toda a nossa cobertura internacional. Análises, né? Toda semana uma newsletter caprichada. Exatamente, esse balanço que só o Brasil de Fato faz, o nosso jeitinho entre o factual e o analítico, direto na caixa do seu e-mail. Então acessa brasildefato.com.br/boletim para receber essas atualizações. O Serguei disse aqui pra gente que tem atualizações sobre declarações do Trump. Serguei, o que você traz pra gente? Pois é, 2 coisas. Ele acabou de fazer uma declaração à imprensa, primeiro comentando que, inclusive, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, ontem, e o presidente russo teria reiterado a sua disposição de mediar o conflito, e o Trump teria dito, confirmando até o que eu já antecipei antes, que o Trump teria dito, bom, vamos resolver com a guerra da Ucrânia primeiro, já deixando um pouco de lado qualquer tipo de protagonismo da Rússia nesse aspecto. A outra coisa que ele falou foi comentar o ultimato ao Irã, dizendo que uma coisa que ele já teria dito sobre que o Irã teria que capitular totalmente, e ele reforçou isso. A frase que eu destaco aqui, uma aspa que ele disse o seguinte: tudo é muito simples, Teherã tem que se entregar. Essa é a frase de agora, Donald Trump, então reforçando aí ou uma pressão para voltar a negociações sobre posições muito frágeis para abrindo mão do seu potencial nuclear, para bens pacíficos que seja, ou uma escalada da guerra imprevisível. Trump que abandonou às pressas ali a cúpula do G7, né? Voltou para Washington, ali criou-se uma expectativa de algum anúncio, de um possível cessar-fogo, mas logo foi por água abaixo ali a expectativa que se criou. Mas voltando para o G7, Arthur, eu queria repercutir contigo um pouco a posição do presidente Lula, que esteve lá e fez críticas duras a Israel, tanto do genocídio que conduz na faixa de Gaza, quanto da escalada contra o Irã. Ao mesmo tempo que no Brasil crescem as pressões para que o governo brasileiro rompa relações com Israel. Eu te pergunto, na sua opinião, um rompimento agora serviria para criar aí talvez um efeito dominó de isolamento de Israel do ponto de vista internacional, ou o Brasil ainda não tem tanta força para isso?
Acho que essa questão de ter força ou não, acho que é secundária. Uhum. Porque eu acho que é mais o simbolismo político disso acontecer, né? Para ser, assim, a gente pensar didaticamente, né? Você pode ter duas dimensões da tua relação com qualquer país, mas vamos falar de Israel. Você tem a questão diplomática e a questão material de relações econômicas. O Brasil, com o Lula, obviamente, né? Com o Bolsonaro é diferente. Mas com o Lula, ele assumiu uma postura crítica a Israel e defensora dos direitos palestinos, vamos chamar assim, né? Isso não de agora, inclusive. O Brasil foi crucial no reconhecimento do Estado palestino como Estado observador da ONU, etc. E o Lula, ele reitera a questão do genocídio. Então, obviamente, o Lula, o Petro, o Putin, o governo chinês, eles se diferenciam dos Estados Unidos, obviamente. Que todo o campo diplomático dos Estados Unidos ou da Alemanha, como você citou, está voltado para proteger Israel na lei internacional. Essa é a dimensão 1. O problema, e aí esse é o dilema brasileiro, ele faz uma coisa na diplomacia e faz outra nas relações econômicas. É por isso que se pede para que o Brasil corte relações com o governo israelense, econômicas. Uhum. Né? Porque se você está ajudando materialmente esse país, no fim você está sustentando economicamente o esforço da violência israelense, seja em Gaza ou seja no Irã. Né? O governo da África do Sul, do Apartheid, ele vai se enfraquecendo a partir do momento que os países reconhecem isso que você falou. Então, obviamente, acho que você quer dizer, Lucas, o Brasil cortar relações econômicas com Israel não vai ser o fim de Israel, não. Mas já é uma forma simbólica de você abrir portas para que outros países façam isso. Embora economicamente o Brasil tem menos a perder do que Israel. Israel se apoia mais nas compras do Brasil e nas vendas do que o Brasil se apoia em Israel, né? A balança comercial é superavitária para o Brasil. Não, né? E o segundo maior parceiro não é americano... superavitária. O Brasil perde dinheiro nessa relação, ou seja, exporta menos do que compra. Mas o que Israel compra é mais importante para Israel do que o que o Brasil compra é mais importante. Combustíveis, petróleo para matar palestino e iraniano. Que abastece a indústria bélica israelense. Mas ainda assim, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial americano, logo depois dos Estados Unidos de Israel. Não, e aí a gente pode ir para só a questão dos BRICS. Sim. Os países dos BRICS vivem esse dilema também. Porque a China fala em direitos palestinos, ela reuniu as facções palestinas no ano passado, a Rússia também, mas eles são parceiros econômicos de Israel. Inclusive essas questões de segurança, não sei agora, desde do fim de 23, né? Mas a China era a grande compradora de tecnologia militar, de vigilância israelense. Como todos os países do mundo, né? A Rússia também. Exato, é um dos grandes produtos de exportação israelenses, né? A partir do momento que você fala, não, então vamos sancionar, como pede o BDS, por exemplo, vamos sancionar Israel. Aí vai começar. Obviamente que o grande chave aqui, aí é o aliado. É por isso que os movimentos internos nos Estados Unidos são chave. Porque quem sustenta Israel são os Estados Unidos. Agora eu queria... Arturo, falando de Palestina, uma das teses para que explicam por que o Netanyahu resolveu atacar agora o Irã é por se ver sem opções. A condenação internacional estava cada vez maior por causa do genocídio, a violência desmedida lá na faixa de Gaza, e o Netanyahu estava se consolidando no papel de grande vilão do mundo. Então, seria uma tentativa de recuperar um status quo que existia, como o Irã, o grande vilão, especialmente com a entrada no BRICS, o Irã estava mudando de cara, estava se relacionando diplomaticamente com mais países, estava encontrando caminhos, inclusive econômicos, para driblar sanções. Mas nesse meio tempo, muitos países deram sinais de que poderiam reconhecer o Estado palestino em massa. Uma grande quantidade de países reconhecendo o Estado palestino, coisa que não é reconhecido internacionalmente por muitos desses países. Você acha que algo de bom para os palestinos pode sair disso tudo? Bom, uma das preocupações agora é que o ataque do Irã esconda um pouco a questão de Gaza. Exatamente pela mobilização política que você está falando. Então, pegando o exemplo da França, né? E aí tem algumas leituras aqui. A França estava coordenando com a Arábia Saudita essa conferência para solução, para medidas concretas em relação à solução de 2 estados. O Macron chegou a falar, ele né, aquela coisa do equilíbrio, equilíbrio entre aspas, obviamente. Os reféns israelenses têm que ser soltos, mas pelo menos ele usou a seguinte expressão, não, e tem que acabar o inferno. Ele usou inferno,
que a população de Gaza passa. Agora, quantos prisioneiros ainda tem lá nas mãos na Palestina? tem 50 e algumas 50. poucas pessoas, 55. Fora 54. restos mortais, né? Agora, muita gente interpretou essa medida, a Inglaterra chegou a mencionar também, não tão eloquente quanto a França, mas a possibilidade de reconhecer o Estado palestino. Muita gente acreditou que esse foi um subterfúgio ou um dispositivo político desses países europeus para mostrar uma oposição, um ressentimento contra o Trump, pela questão da Ucrânia. Quando nos primeiros meses do governo, o J.D. Vance foi lá na Europa e falou que vocês são opressores, tem uma censura, obviamente ele estava falando de uma censura contra a extrema-direita europeia. Então você teve uma rusga, obviamente você não teve um rompimento, mas você teve uma rusga, e muita gente acredita que a França, por exemplo, encontrou na questão palestina, e também, lógico, pelo genocídio, pela comoção que o genocídio está causando, pelo menos entre as sociedades civis, de pressionar Israel. Agora, eu acho muito tímido ainda. E aí eu acho que a questão agora do Irã, ela reorganiza e recoloca esses grupos do mesmo lado. Então você pode pegar tanto exemplo interno, né, o Netanyahu estava passando por quase uma dissolução de governo, numa votação para dissolver o Knesset. E aí o Yair Lapid, que é da oposição, né, o primeiro ataque é entre quinta e sexta, a primeira agressão israelense, e aí no sábado ele fala, não, agora não é hora de política. Nada como uma guerra para unir. O Yair Lapid fala, não, agora não, deixa lá o Netanyahu, enfim, então acabou a oposição interna. Eu falei da conferência que ia acontecer, não, agora a Alemanha, a França fala do direito de Israel se defender, quer dizer, ele é o agressor e ele tem direito de se defender. Então você reorganizou, vamos dizer assim, momentaneamente esse bloco ocidental, ao redor, ao redor dos Estados Unidos, mas principalmente porque eles têm essa visão de que esse governo tem que cair, o governo iraniano. Né? Então eles vão fazer esse esforço, é muito conveniente para todo mundo. Esse é o problema. E aí o problema é que, já que você está do lado israelense, né, o bloco do norte, vamos chamar europeu, está do lado israelense contra o Irã, então Gaza fica anulado como questão política. Esse é um grande risco. E o genocídio está acontecendo, né? Agora de um novo formato. Agora você tem o escândalo dessa ajuda humanitária privada controlada pelos israelenses. E né? todo dia morre dezenas, né? São mortos, assassinados pelos israelenses famintos que fazem fila para pegar comida. Tá Né? servindo de isca, né? Para que o exército israelense massacre as pessoas. A gente brinca que brinca não, né? Lembra que todo um massacre da farinha por dia, né? E esse é o problema de você tratar essa questão só como uma questão humanitária. Porque quando você começou a ver as imagens de crianças esqueléticas, pessoas passando fome, aí de fato, aí teve uma comoção. Sim. Israel precisa deixar a ajuda humanitária, suprimentos alimentares entrarem na faixa de Gaza. De fato, você teve uma comoção e uma pressão para que isso acontecesse. Mas quando você só trata isso como uma questão humanitária e não política, não é só entrar ajuda. É como é que isso ia ser organizado internamente. Você deixa isso na mão de Israel e de empresas privadas dos Estados Unidos, isso, virou um lugar de matança de palestinos. Eles vão lá buscar ajuda. Eu vou contar, é uma imagem muito forte, mas me parece, é muito parecido com o que se fazia na Síria. Quando os palestinos, né, muitos palestinos vieram da Síria ali em 2014, 2015, eles me contavam uma história. Obviamente uma situação de guerra civil, muita gente passando fome. Ele falava que algumas milícias, se tinha uma praça grande, eles colocavam pão e cigarro no centro da praça. Imagina você passando fome, imagina para quem fuma também. Quem ia pegar, se tinha já atiradores ao redor dessa praça e matava as pessoas. Um nível de sadismo... É um nível de sadismo inacreditável. Inacreditável. Agora, desde o início das hostilidades, queria trazer o Serguei para a discussão também, que acompanha muito a questão energética, não só do ponto de vista europeu e russo ali, mas também mundial. O preço do barril de petróleo, Serguei, disparou. Né? A gente sabe, como a gente até citou aqui, o Irã controla um dos principais fluxos de petroleiros do mundo, que é o Estreito de Hormuz. Se a Rússia comentou algo do tipo, porque a Rússia também é grande compradora de petróleo do mundo. E como é que estamos analisando essa questão energética e dos impactos energéticos do conflito Israel-Irã? Na verdade, isso cria uma espécie de ambiguidade, né? Até um dividendo paradoxal, se eu posso dizer assim, para a Rússia, porque é do interesse da Rússia que o preço do petróleo fique alto.
porque é um dividendo fundamental para a Rússia sustentar a guerra na Ucrânia e sustentar a própria economia diante do isolamento, das sanções que o Ocidente a impôs. Então, o preço do petróleo é interessante para a Rússia e até em nível estratégico, geopolítico, uma escalada muito drástica em outro lugar do mundo, isso desvia o foco do Ocidente, por exemplo, da comoção internacional, o que também é interessante para a Rússia do ponto de vista estratégico para tocar a sua operação na Ucrânia e não ter uma pressão internacional, né? Você tem um efeito midiático que é interessante, mas em relação ao petróleo é basicamente esse. Então, tem um certo cálculo de linha tênue para a Rússia, que é interessante que o petróleo esteja no preço alto para ganhar seus dividendos em relação à exportação do petróleo, que é fundamental para a economia russa, é um pilar da economia russa hoje, mas, ao mesmo tempo, uma desestabilização do Irã ou de uma catástrofe mais generalizada de instabilidade na região do Oriente Médio é muito desfavorável aos interesses estratégicos da Rússia, né? Então, por isso, a Rússia também tem uma cautela nessa posição. Mas, a princípio, é interessante para a Rússia um aumento do preço do petróleo, se isso permanecer por algum curto ou médio prazo. Antes de fazer a próxima pergunta, rapidinho, porque a gente já está chegando no final, eu queria agradecer a nossa audiência, o grande carinho que está sendo demonstrado hoje pelos nossos ouvintes, espectadores, nos canais do Brasil de Fato. E continuem assim, gente. Likes, por favor, se manifestem. A gente não acredita em censura ou restrição da palavra aqui. Mas, Arturo, rapidinho, você acha que é possível fazer algum tipo de comparação desse conflito com o que aconteceu em 1980 entre Irã e Iraque, que foi uma guerra de proximidade, ou seja, os Estados Unidos financiaram Saddam Hussein no Iraque e a União Soviética ajudou o Irã nesse conflito entre esses dois países. Você acha que é possível que alguma outra potência patrocinadora se envolva a esse ponto? Eu acho que não, né? Porque a gente estava discutindo um pouco essa questão dos BRICS, por exemplo, os BRICS hoje, e eu acho que essa é a grande pergunta, acho que a grande pergunta dos analistas hoje é o que a China vai fazer, e não só sobre a questão no Oriente Médio, sobre várias questões. Mas acho que os BRICS ainda hoje, eles se constituem como, por mais que a gente possa ver os BRICS como anti-hegemônico, eles ainda são circunscritos à questão econômica. Eles não se tornaram um bloco de ajuda militar. E eu acho que está longe disso ainda. Inclusive, por exemplo, porque tem esses dilemas, essas contradições, como o Sergei falou, de ter as questões internas de cada país do que pode ser estratégico para cada país, né? Então, não acredito que seja nesse sentido, como, por exemplo... Porque aí não interessa ninguém, né? A guerra Irã-Iraque é tão complexa, cara. É tão complexa, porque, de fato, você tinha um problema local entre Irã e Iraque. Uhum. Era recém-feita a Revolução Islâmica no Irã, e o Saddam Hussein tinha essas visões estratégicas do que ele pensava a região. E não foi só os Estados Unidos, tá? Quem proveu mostarda para o Saddam Hussein foi a Alemanha. Gás mostarda, arma química proibida, né? Exatamente. Então, a matéria-prima que foi feita isso, alguns países europeus proveram. Então, de fato, tinha essa relação. Agora, não há nada, talvez se essa é a tua provocação, não há nada similar ao que, por exemplo, era a União Soviética naquela época, em relação ao que pode ser a China, talvez. A China não se interessa também em se meter geopoliticamente em outras questões, né? A gente pode fazer críticas à situação interna da China, mas se tem alguém hoje que respeita e quer que a lei internacional fique de pé, é a China. É um princípio de estabilidade a qualquer custo. Não a né? Europa, não os Estados Unidos. Quem quer lei internacional, soberania, direitos humanos, né, de uma forma geral, é a China. Vamos rapidinho pro Sergei antes da gente ir pro próximo bloco. Desculpa, Arturo. Imagina. Mas é que a gente tá chegando no final aqui. Vai, Sergei. Não, eu só queria complementar, porque se a gente fala de comparação, é impossível, como a gente já mencionou, não remeter mais à guerra do Iraque, dos Estados Unidos, porque o que a gente está de frente é uma guerra promovida por alegações, né? É uma guerra promovida por alegações de uma potencial ameaça. Agora, como já foi dito, não há uma ameaça concreta que o Irã possa produzir uma bomba nuclear. Chegar ao nível militar, como se diz, né, do enriquecimento do urânio, é capaz. Agora, não ao nível de criar uma ameaça, como Israel coloca. E aí, só para terminar, um risco que está colocado muito forte no nível da erosão da negociação internacional, da diplomacia,
para lidar com essa questão é o Irã sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que faz parte, que coopera, e o Israel não faz parte. Israel que, como tudo indica, possui armamento nuclear. Agora, o que é potencial também de sucesso essa semana é o nosso quadro Terra Plana, que é o segundo bloco do Estrangeiro. Eu vou pedir para a produção soltar a vinheta para a gente dar uma respirada aqui, virar a chavinha e brincar dessa gincana nova. Você que não conhece, fica aí que já já a gente te mostra. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco do podcast O Estrangeiro. Essa que é o nosso compromisso semanal com os seus níveis de serotonina para dar uma desupilada aí do noticiário que não tá fácil. Mas para você que tá chegando a primeira vez aqui no Estrangeiro e ainda não conhece como é que funciona essa brincadeira, é muito simples. Cada um de nós aqui vai trazer a notícia mais bizarra, mais terraplanista que saiu na semana. E quem vai decidir quem merece o troféu é o nosso convidado de hoje, Arturo Hartmann. Estamos em suas mãos. Então vou pedir para o Serguei trazer diretamente de Moscou. O que você destacaria para a gente, camarada? Na verdade, o meu Terra Plana, o Arturo já deu Um spoiler. Tivemos spoiler do Terra Plana do Serguei. Que é a declaração que é a diretora da Inteligência Nacional da administração de Trump, dizendo que, algum tempo atrás, que não havia nenhuma alegação, nenhuma indicação de que havia uma ameaça, né? Para uma bomba. Sim, exatamente, né? E o Trump, ao falar com a imprensa, ao ser questionado pela imprensa, ele simplesmente fala, não importa o que ela disse, eu sei que tem. Então, assim, como eu disse anteriormente, uma possível intervenção dos Estados Unidos em porque sim, do Trump. Então, acho que isso corresponde ao nosso quadro. É uma terraplanice, mais uma, do Donald Trump, que é um constante protagonista desse quadro. O bufão do planeta, né, Durão? Indecência, né? Porque sempre figura carimbada aqui na nossa gincana. Não pode faltar, inclusive é o meu também essa Vamos semana. lá, então. O que você traz pra gente do nosso republicano favorito? Você que já pensou em fazer uma serenata para sua pessoa amada, agora você pode fazer isso usando o violão do Trump, ou a guitarra do Trump. Brincou. Um modelo Les Paul invocado com uma águia desenhada. É verdade isso. O Donald Trump está assinando... Não é fake. Não é fake, não. Aí. Quem tá vendo a gente aí no YouTube, pode ver imagens do próprio assinando essa linha de guitarras que custam $1.500. Ou seja... Pela bagatela de $1.500. Pouco menos de R$10 mil, R$8 mil. O violão é $1.000. Então tá mais em conta aí, ó. Mais em conta. God bless the USA. Deus abençoe os Estados Unidos. Eu fico pensando, Lucas, se isso acontecesse, né, virasse moda, imagina o que o governo do Bolsonaro podia lançar. Um pandeiro pra você ficar... A sanfona do nosso querido ministro, né? A sanfona. Que toca a nossa querida vinheta, né? Terra Plana, o nosso homenageado. Eu pensei que o instrumento musical mais apropriado podia ser um berrante. Também. Você já fez serenata, Durão? Não. Fica para outro episódio. Então. Fica para outro episódio, verdade. Muito bem. E você? Eu vou trazer um pouco do tema do nosso episódio de hoje, Israel, a lista dos políticos brasileiros que estavam em Israel. Os queridos. Ignoraram, aí o terraplanismo acho que é isso, né? Ignoraram a orientação do Itamaraty que havia para não viajar para Israel, dos riscos que corriam indo para lá. Olha só, a gente tá vendo imagens deles lá, gravando vídeos e tal. 12 deles aterrissaram em Natal, né? Já estão aqui em território brasileiro. Entre prefeitos, secretários, outras autoridades. A maioria deles, grande esmagadora maioria deles de partidos de direita, né? Devemos dizer. Surpresa, então, né? Então, assim, claro, risco de vida e tal, mas o fato deles ignorarem a orientação do Ministério das Relações Exteriores para não viajar para um local de alta periculosidade. Pelo visto, o maior risco é não ter internet, né? Olha o shape da galera aí, ó. Todos ali no Instagram. No Instagram, né? Dando os seus likes. E rezando, né? Quem é esse querido aí? Rezando. Pois é. Enfim. Mas todo mundo adora uma boca livre, né? Adora uma viagenzinha pagar pelo contribuinte, não? E com essa eu queria agradecer. Arturo Hartmann, obrigado por mais essa participação brilhante aqui no nosso podcast Estrangeiro. Volte sempre, você sabe que a casa é sua. E, por favor, seu voto aí para nossa gincana.
Lembrando, só um adendo, nossa produção tá falando que Bolsonaro lançou perfume. Olha só, é moda então entre os bufões. Tem que fazer um por fora, né? Ganhar os cascaios. Pô, eu agradeço, Lucas Durão. Muito obrigado aí. Sempre me sinto em casa, sempre disponível para voltar. Olha, hoje tá difícil, são bons candidatos. Sarrafo alto. Eu vou ficar com os prefeitos. É um escárnio, né? É um escárnio. E, enfim, é inacreditável. Então eu acho que eles merecem, assim, essa menção pelo papel ridículo que eles fizeram, além de criminoso, né? Acho que essas duas coisas, você pode juntar essas duas coisas. Mas enfim, esse é um desafio que a gente tem aqui, esse terraplanismo de lutar contra esses setores aqui na sociedade brasileira, na política brasileira que defendem Israel. Com certeza. É uma pauta que tá pra gente aí, a gente sempre vai estar cobrindo e acompanhando com atenção o movimento de todos esses setores aqui no Brasil. Temos novidades no placar, então, direção? Vejam só. Não acredito. Empatamos, Rodrigo Durão, é isso? Empatamos. E olha finalmente só. aí estamos desagregados aí nossos pontos. Pra gente competir com qualidade agora. O VAR atuou e descobriu que rola um empate. Caramba. Vejam só. A rivalidade só aumenta, né? Serguei Monin, vocês têm que reagir, hein, cara, nesse placar. Te agradeço muito pela participação hoje e volte sempre. Eu que agradeço e até a próxima. E Rodrigo Durão, muitíssimo obrigado a você. O prazer foi todo meu e a gente vai seguir aqui acompanhando esse conflito que está capturando corações e mentes aí em todo o mundo, né? E lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã, apresentado e escrito por mim, Rodrigo Durão, e por Lucas Stanislau. A direção é da Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição, sonorização é do Fábio Balbini, na operação do Switcher, Otávio Gabriel e Guilherme Kobayashi. A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil, de fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Muniz Ravena, a de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.